Antes de você entrar nessa, quando que foi um despertar pra você assim, cara, eu gosto dessa parada aqui. Eu gosto de cozinhar, de gastronomia. Com quantos anos você lembra assim que foi um? Eu desde novo eu gostava. Não me vi, não, Mas não, novo quanto? eu cozinhava com a minha mãe. Eu tinha essa coisa que os trabalhos missionários, meu pai ia com a equipe pra rua trabalhar, fazer, e minha mãe sempre era responsável pela cozinha. Ela fazia a alimentação ou do trabalho para distribuir, para levar para as pessoas, ou para a equipe que estava trabalhando, ou quando tinha um retiro, alguma coisa, minha mãe que comandava a cozinha. Minha mãe era chefe de cozinha, eu via minha mãe. Então eu já tinha essa coisa com a minha mãe Entendi. e tal. Então desde novo eu gostava, estava sempre na cozinha porque Você gostava, não gostava. era uma obrigação. Não era obrigação, eu gostava. A minha mãe era em casa, ela fazia, tipo, pra gente comer legumes, ela fazia pratinho decorado, tipo, o brócolis é uma arvorezinha, fazia um cenáriozinho, fazia carinha e tal. Então eu tinha essa coisa, referência com a comida com a minha mãe. Era assim, então eu sempre tive vontade. Que inclusive quando eu fui minha primeira promoção que eu fui, quando eu cheguei a subchefe no restaurante, eu fiz já tinha perdido meu pai e tinha minha mãe ainda, eu fiz um jantar para comemorar e a gente, Legal, aí eu fui fazer um discurso, falei assim, olha, eu queria agradecer minha mãe, que foi a minha primeira inspiração na cozinha, que começou isso tudo. Se não fosse por ela, acho que eu não teria essa paixão, essa vontade por cozinhar. E minha mãe quietinha só ouvindo, aí todo mundo foi embora, né? Antes de dormir, minha mãe chegou para mim e falou assim, filho, preciso te confessar uma coisa. O que foi, mãe? Eu odeio cozinhar. Aí eu falei, como assim que eu odeio cozinhar? Acaba com o meu testemunho, mãe. Não, de fazer assim, ó, de apertar a mão e falar assim, eu odeio cozinhar. De apertar a mão assim. Era amor a vocês. Exatamente. Aí eu falei, mas como é você trabalhar, fazer... Ela, primeiro por amor à obra, por amor a Jesus. Não tinha ninguém gosta de ficar na cozinha. Exatamente, ninguém gostava de ficar na cozinha. Quando tem ninguém gosta de ficar na cozinha. E aí ela falava, era amor à obra, era onde ninguém queria estar. Eu vi que tinha uma necessidade, eu fui lá e ataquei ali. Muito bom. E em casa porque vocês tinham que comer. Vocês tinham que comer. E eu tenho umas lembranças da minha mãe que eu achava que aquilo era... Por exemplo, ela fazia um biscoitinho pra gente, que ela pegava água, farinha, fazia uma massinha, sal. Quando tinha um temperinho, ela botava um temperinho, mas geralmente era água, farinha e sal. Ela fazia uma massinha bem firminha, abria uns disquinhos na mão, assim, os disquinhos, fritava, fazia um biscoitinho crocante, dava pra gente comer. E ela falava que era preca. Vamos que hoje o lanche é preca. A gente comia preca. E aí, depois de grande, eu resolvi, mãe, vamos fazer uma precazinha? Eu fiz lá. Aí eu falei, ué, de onde é que você tirou isso nome? Por que é preca? Ela falou, meu filho, porque quando a situação tava precária, era o que a gente fazia. Sacada demais. Cara, Essa era boa, hein? Missionário. Meus pais tinham histórias que, cara, fé em Deus e andar com tanto de... E muito isso, né? O que a gente tem aqui hoje? Exato. Né? Nós vamos fazer o que a gente tem aqui hoje, né? Isso eu também só... Cara, são coisas que a gente só entende a gente só entende o que Deus está fazendo na vida da gente quando a gente se entende na posição. Porque tudo que eu aprendi com meus pais, com minha mãe, me prepararam. Exato. Não só para a vida, como para a vida profissional. Era Deus te preparando.